Marco Aurélio escapa por pouco de um atentado no dia do próprio casamento, mas o alívio dura pouco. No hospital, ele se torna alvo novamente, e dessa vez o destino é trágico. Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, a tensão se transforma em desespero quando a família acredita que o empresário está em recuperação, sem imaginar que a verdadeira ameaça se aproxima em silêncio. Ainda fragilizado, sedado e vulnerável, Marco é surpreendido dentro do quarto por uma presença inesperada, a da própria Odete, que dá um jeito chocante de concluir a sua vingança e mostra que realmente não perdoa. O hospital, que deveria ser o espaço de sua cura, se converte no cenário de sua sentença final. Em questão de minutos, a esperança dá lugar ao choque. Gritos ecoam pelos corredores e a notícia devastadora rompe a sala de espera. Leila, Heleninha e Tiago desabam ao receber a confirmação de que Marco Aurélio não resistiu ao novo atentado. A tragédia marca para sempre a família, enquanto a dúvida sobre quem orquestrou esse crime paira no ar. Seria apenas o desfecho de uma disputa de poder ou uma trama ainda mais sombria, que envolve segredos guardados a 7 chaves? Tudo deverá acontecer logo após Marco Aurélio levar um tiro e ir para o hospital às pressas para salvar a sua vida. Leila caminha de um lado para o outro, o vestido amassado da pressa de chegar, as mãos agitadas, apertando o lenço molhado de lágrimas. A cada passo, ela olha para a porta da sala de cirurgia, como se esperasse vê-lo sair dali de repente. Leila então passa a mão na cabeça e fala. Eles não falam nada, não dizem nada. Parece que o tempo parou. Tiago continua sentado, imóvel, o corpo curvado e os punhos fechados. Os olhos vermelhos denunciam as horas de choro contido. Ele baixa a cabeça e murmura: e se meu pai não resistir? E se eu perder ele para sempre? Heleninha se abaixa ao lado do filho, tentando segurar suas mãos. Ele se solta com delicadeza, mas ela insiste, as lágrimas escorrendo. Ela segura o queixo dele com delicadeza e fala: Tiago, calma, respira. Seu pai é forte. Você sabe que ele é. Vai sair dessa. O jovem balança a cabeça, inquieto, e grita com a voz embargada: você não entende, mãe. Ele pode morrer. E eu não falei tudo o que eu queria para ele. Em seguida, Tiago puxa o celular do bolso com as mãos trêmulas ao ver o nome que aparece na tela. Heleninha leva um susto, põe a mão na boca e avisa em tom aflito: não, Tiago, não liga para ela agora. Ela não vai te ajudar. Mas ele ignora a mãe, leva o aparelho ao ouvido e fala: alô, vó? Do outro lado da linha, a voz de Odete surge carregada de falsa surpresa. Ela respira fundo, encena o choque e fala: o quê? Um atentado contra o Marco? Meu Deus, que barbaridade! Tiago fecha os olhos, as lágrimas caindo, e desabafa: vó, eu tô desesperado. Ninguém me fala nada. O médico não voltou ainda e a gente só espera. Só espera. Odete, do outro lado, dá um sorriso contido, mas segura o riso para não denunciar seu prazer. Ela ajeita o colar no pescoço e responde, com voz doce e quase maternal: fica tranquilo, meu querido. Vai dar tudo certo. Seu pai é resistente. Confie, confie. Heleninha, ao lado, escuta a conversa e sente um arrepio. Ela se inclina para perto do filho e argumenta, aflita: Tiago, desliga, isso não vai te ajudar. Mas ele segura firme o celular, a respiração acelerada, e responde: eu preciso ouvir ela, mãe. Ela é minha avó. Do outro lado, Odete saboreia cada palavra do neto. Após encerrar a ligação, ela se recosta na poltrona de couro em sua sala luxuosa. Com calma, enche a taça de vinho tinto e observa o líquido vermelho refletir a luz suave do abajur. Seus olhos brilham de prazer. Ela ergue a taça lentamente e murmura para si mesma: finalmente, a vida está fazendo justiça.
Logo após desligar o telefone, Odete ainda tem o sorriso estampado no rosto. A taça de vinho repousa elegante em sua mão e seus olhos brilham com uma satisfação quase cruel. É nesse instante que a porta do salão se abre e César entra, afrouxando a gravata. Ele percebe o brilho nos olhos da esposa e sua expressão logo se transforma em desconfiança. Ele se aproxima devagar, a voz carregada de suspeita, e questiona: "Você parece até feliz, Odete." Odete responde: "Pois é, acabei de saber que o Marco Aurélio sofreu um atentado e todo castigo para ele é pouco." César fica chocado com o que ouve e pergunta: "Por acaso esse atentado tem algo a ver com você?" Odete, sem perder a pose, solta uma risada fria, o som ecoando no ambiente luxuoso. Ela ergue uma sobrancelha e comenta debochada: "O que aconteceu com Marco Aurélio é apenas o reflexo das escolhas que ele fez. Cada traição tem seu preço." César arregala os olhos, surpreso com a naturalidade com que a esposa fala sobre uma tragédia. Ele leva a mão ao peito, tentando processar, e balbucia, incrédulo: "Você fala isso como se estivesse brindando a uma vitória." Odete não responde, apenas ergue a taça em silêncio, esboça um sorriso gélido e dá um gole demorado no vinho, como se confirmasse sem precisar de palavras. César fica parado, observando, com um arrepio que percorre sua espinha. Enquanto isso, no hospital, Freitas caminha de um lado para o outro, o olhar inquieto. Ele tenta disfarçar a preocupação, mas o suor escorre pela testa. Mário Sérgio o observa de longe, estreitando os olhos, até se aproximar com passos firmes. Ele levanta o dedo em riste e fala, em tom acusatório: "É bom mesmo que você não tenha virado as costas para o Marco para lamber as botas da Odete." Freitas engole em seco, o coração disparado. Passa a mão pelo colarinho, tentando manter a calma, e responde rapidamente: "Eu sou fiel ao Marco, sempre fui." Mário Sérgio se inclina um pouco mais, estudando cada gesto do colega. Ele permanece em silêncio por alguns segundos, avaliando o nervosismo do outro, até que se afasta devagar, mas não sem antes comentar, desconfiado: "Espero que seja verdade, Freitas, porque se não for, vai se arrepender amargamente." Freitas força um sorriso fraco, mas quando Mário Sérgio se vira, ele suspira fundo, limpando o suor da testa. A culpa e o medo ainda pesam em seus ombros, mesmo com a promessa de lealdade. Depois de horas de silêncio e apreensão, a porta da sala de cirurgia finalmente se abre. O médico surge, com os jalecos ainda manchados e a expressão cansada. Todos se levantam num sobressalto, os olhos fixos nele. Ele respira fundo, ajusta os óculos e fala firme: "Marco Aurélio está fora de perigo. O tiro foi contido e ele está estável." Um suspiro coletivo percorre o corredor. Leila cobre o rosto com as mãos, deixando escapar um soluço de alívio. Ela ergue os olhos para o céu e fala, emocionada: "Graças a Deus." Tiago se joga nos braços da mãe e a abraça com força. As lágrimas agora são de alívio. Heleninha, que até então se mantinha contida, também sorri, enxugando discretamente os olhos. Mas o médico continua, erguendo a mão para conter os impulsos. Ele ainda está sedado, não pode receber visitas no momento. Leila, ansiosa, dá um passo à frente e pergunta: "Posso pelo menos vê-lo de longe?" O médico balança a cabeça de forma categórica e responde: "Não, é melhor esperar até que ele desperte." A noiva respira fundo, engole a frustração e fala decidida: "Então eu vou em casa buscar algumas roupas e coisas que ele vai precisar." Nesse instante, Mário Sérgio dá um passo à frente e fala: "Eu posso acompanhar você, Leila. Não é seguro você sair sozinha nesse estado." Tiago franze a testa, firme, e responde: "Eu fico. Não vou sair daqui enquanto não souber que meu pai abriu os olhos." Heleninha acaricia os cabelos do filho
e fala com ternura: eu fico com você, Tiago. Não vamos deixá-lo sozinho. À margem da conversa, Freitas enxuga discretamente o suor da testa e aproveita a movimentação. Ele ajeita a gravata e fala num tom neutro: eu também vou indo. Preciso resolver umas coisas. Qualquer notícia vocês me ligam. Sem levantar suspeitas, ele se retira do hospital, apressando o passo pelo corredor. Pouco depois, o celular de Tiago vibra. Ele olha a tela e vê o nome da avó. Com as mãos trêmulas, atende. Do outro lado, a voz de Odete soa doce, quase melodiosa. Ela fala: ah, que bom que você me atendeu, querido. Como está seu pai? Tiago respira fundo, tentando controlar a emoção, e responde: o médico disse que ele está fora de perigo. Ele está sedado, mas vai sobreviver. Do outro lado da linha, a expressão de Odete se fecha de imediato. O brilho de prazer desaparece dos olhos, mas ela não deixa transparecer na voz. Força um sorriso e fala fingindo alegria: ah, que notícia boa, meu neto. Fico tão feliz, tão aliviada. Assim que desliga, o rosto dela endurece. Ela encara o espelho à sua frente, aperta uma taça de vinho com tanta força que quase a quebra e murmura em voz baixa: então vou ter que agir pessoalmente dessa vez. Ele não vai escapar. Ela pega o telefone, faz uma ligação rápida, fala em tom seco com o dono do hospital. Depois, levanta-se com passos firmes, ajeita o casaco e sai. Mais tarde no hospital, Odete entra discretamente, de cabeça erguida, mas o olhar atento para evitar cruzar com Heleninha e Tiago, que permanecem na sala de espera. Ela ajeita o casaco, disfarça o nervosismo e caminha pelos corredores frios, os saltos ecoando de forma abafada contra o piso encerado. Ela chega ao quarto de Marco Aurélio. Ele está deitado, sedado, o braço enfaixado e o rosto pálido, a respiração lenta denunciando a fragilidade. Por um instante, Odete apenas o observa, os olhos cheios de desprezo. Ela abre a bolsa, coloca lentamente uma luva preta e se aproxima da cama. Com um sorriso cruel, ela se inclina e murmura: foi por pouco, mas agora, Marco, você vai ter o castigo que merece por ousar desafiar Odete Reutemann. Ela pega o travesseiro ao lado e se prepara. Nesse momento, Marco começa a despertar, ainda atordoado. Os olhos se abrem devagar, mas logo se arregalam ao ver a ex-sogra pairando sobre ele com o travesseiro nas mãos. Ele mexe os lábios, a voz fraca e aterrorizada, e balbucia: Odete, o que você vai fazer? Ela dá um passo à frente, o sorriso gélido se abrindo no rosto, e responde com frieza: chegou a sua hora, seu ingrato. Sem hesitar, Odete pressiona o travesseiro contra o rosto dele, com toda a tua força. Marco Aurélio se debate, tenta empurrá-la, mas está fraco demais. Os movimentos dele são cada vez mais lentos. Os sons abafados ecoam pelo quarto, até que aos poucos o corpo perde a força e fica imóvel. Odete retira o travesseiro, ajeita o cabelo diante do espelho do quarto e murmura satisfeita: agora sim, justiça feita. Ela recolhe a luva discretamente na bolsa e sai do quarto com a mesma calma com que entrou. Minutos depois, o médico entra para verificar os sinais. Ao se debruçar sobre Marco Aurélio, percebe a ausência de batimentos. Ele larga a prancheta e fala alarmado: não pode ser, ele estava estável. Ele tenta reanimá-lo desesperadamente, mas não há resposta. Após várias tentativas frustradas, a expressão dele pesa. Ele respira fundo, tira as luvas e sai do quarto. Na sala de espera, Heleninha e Tiago se levantam ao vê-lo. O médico respira fundo e anuncia com pesar: infelizmente, Marco Aurélio não resistiu. Houve uma piora repentina no quadro. Tiago solta um grito sufocado e desmorona nos braços da mãe. Heleninha tenta consolá-lo,
mas também chora sem forças. Pouco depois, Leila retorna ao hospital. Ao ver todos em prantos, ela corre até Heleninha e pergunta, ofegante: o que aconteceu? Cadê o Marco? Heleninha a encara com lágrimas escorrendo e responde devastada: Ele não resistiu. Leila solta um grito de dor, cai de joelhos no chão e se desespera, o rosto banhado em lágrimas. Enquanto isso, ao fundo, a sombra de Odete já se afasta pelos corredores, vitoriosa e implacável. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.